Você já esteve em uma conversa onde sentiu a necessidade de preencher todo e qualquer silêncio? Ou pior, já percebeu que, quanto mais você fala, menos as pessoas parecem prestar atenção? A verdade é que muitas vezes tentamos compensar a ansiedade social falando demais, mas isso pode ter o efeito contrário do que desejamos. O silêncio, ao contrário do que muitos pensam, não é um vazio a ser preenchido. Ele é uma ferramenta poderosa que pode ser usada para transmitir confiança, atrair respeito e até mesmo influenciar pessoas. Líderes, negociadores e grandes comunicadores sabem que muitas vezes é no silêncio que está o verdadeiro poder da fala. Imagine estar em uma reunião importante e, em vez de se apressar para responder, você faz uma breve pausa, mantendo um olhar firme e relaxado. O impacto dessa pequena atitude muda completamente a percepção que os outros têm de você. Agora, ao invés de parecer inseguro ou ansioso, você transmite confiança e autoridade. Neste vídeo, você vai aprender como usar o silêncio a seu favor em qualquer situação. Vou te mostrar técnicas práticas para transformar a maneira como você se comunica, sem precisar dizer uma palavra a mais. O silêncio é frequentemente interpretado como ausência de comunicação, mas, na realidade, ele é uma das formas mais eficazes de se expressar. Grandes líderes, negociadores e até personagens icônicos do cinema utilizam o silêncio como uma ferramenta estratégica para transmitir poder e confiança. Pense em figuras como Steve Jobs ou Elon Musk, ambos conhecidos por fazer pausas longas antes de responder a perguntas. Esse momento de silêncio não apenas aumenta a expectativa, mas também faz com que suas palavras pareçam mais significativas. Outro exemplo clássico é Vito Corleone, de O Poderoso Chefão. Sua presença não é marcada por discursos longos e intensos, mas pelo controle absoluto do ambiente ao seu redor. O silêncio dele faz com que cada palavra dita tenha peso. Esse tipo de comunicação passa uma mensagem clara. Eu não preciso me esforçar para ser ouvido. Meu silêncio já diz tudo. Na psicologia da comunicação, há um conceito chamado efeito do silêncio estratégico. Ele ocorre quando uma pausa bem colocada em um discurso cria um espaço que força o ouvinte a refletir, aumentando o impacto da mensagem. Além disso, estudos mostram que as pessoas tendem a perceber aqueles que falam menos, mas de forma assertiva, como mais inteligentes e confiáveis. Mas por que o silêncio tem esse efeito? Porque ele quebra o padrão comum de ansiedade verbal e impõe um ritmo diferente na comunicação. Quando você aprende a usá-lo conscientemente, começa a atrair mais atenção, sem precisar se esforçar para ser ouvido. No próximo capítulo, vamos falar sobre um erro comum que muitas pessoas cometem e que pode estar sabotando sua presença sem que você perceba. Muitas pessoas acreditam que, para serem notadas e respeitadas, precisam falar mais. Esse é um dos erros mais comuns que sabotam a presença e a autoridade em qualquer ambiente. Falar em excesso, sem propósito, pode ter o efeito contrário. Ao invés de demonstrar inteligência e confiança, você pode acabar transmitindo insegurança e ansiedade. Já percebeu como algumas pessoas, ao ficarem nervosas, começam a preencher cada segundo com palavras desnecessárias? Elas falam rápido, repetem informações e, no fim, parecem menos convincentes. Isso acontece porque a necessidade de preencher o silêncio geralmente vem do medo de parecer desinteressante ou de perder o controle da conversa. Agora, compare isso com alguém que sabe a hora de falar e a hora de esperar. Essa pessoa não se apressa para responder, faz pausas estratégicas e deixa que os outros sintam a necessidade de preencher o silêncio. Isso automaticamente a torna mais envolvente e respeitada. Um exemplo clássico desse erro ocorre em entrevistas de emprego.
Candidatos inseguros tendem a responder perguntas com longas explicações, enquanto candidatos confiantes são diretos e objetivos. O resultado? O primeiro parece incerto sobre suas habilidades, enquanto o segundo transmite segurança. No próximo capítulo, você vai aprender a primeira técnica para reverter esse problema e usar o silêncio de forma estratégica. A pausa de impacto. Essa simples mudança pode transformar a maneira como você se comunica e aumentar sua presença em qualquer situação. Uma das formas mais simples e poderosas de usar o silêncio a seu favor é através da pausa de impacto. Essa técnica consiste em inserir momentos estratégicos de silêncio antes de responder ou entre frases importantes, criando tensão, expectativa e aumentando o peso das suas palavras. Você já percebeu como palestrantes influentes e grandes comunicadores fazem pausas antes de responder perguntas difíceis? Eles não se apressam. Em vez disso, fazem um breve silêncio, respiram fundo e então respondem com calma e firmeza. Isso não é por acaso. Essas pausas criam a percepção de que a pessoa está refletindo cuidadosamente antes de falar, tornando sua fala mais convincente. Essa técnica pode ser aplicada em diversas situações do dia a dia. Em reuniões de trabalho, por exemplo, quando alguém lhe fizer uma pergunta, evite responder imediatamente. Faça uma breve pausa de 2 ou 3 segundos, respire fundo e só então fale. Esse pequeno gesto passa uma mensagem clara. Você tem controle sobre a situação e não se deixa pressionar. Outro exemplo está em debates e negociações. Se alguém fizer uma proposta, em vez de responder imediatamente, faça uma pausa. Muitas vezes esse simples silêncio gera desconforto no outro lado, levando a concessões antes mesmo de você falar. Agora que você já entendeu o impacto da pausa estratégica, vamos explorar outra ferramenta poderosa: o olhar que fala. No próximo capítulo, você verá como o contato visual pode potencializar o efeito do silêncio e transmitir confiança sem precisar dizer uma única palavra. O silêncio, quando combinado com um olhar firme e intencional, pode ser uma das ferramentas mais poderosas na comunicação. Muitas vezes, o que determina o impacto de uma mensagem não é apenas o que é dito, mas a maneira como a pessoa olha enquanto fala, ou até enquanto permanece em silêncio. Você já esteve em uma conversa onde alguém simplesmente te encarou por alguns segundos antes de responder? Esse breve momento pode gerar curiosidade, respeito ou até mesmo desconforto, dependendo da situação. Líderes e pessoas carismáticas sabem que um olhar bem utilizado pode dizer mais do que 1000 palavras. A chave para essa técnica é manter um contato visual firme, mas natural. Se você desvia o olhar rapidamente ou olha para baixo ao falar, pode transmitir insegurança. Por outro lado, se mantém um olhar fixo e relaxado, demonstra autoconfiança e domínio da situação. Um bom exemplo dessa técnica pode ser observado em entrevistas de emprego. Quando o entrevistador faz uma pergunta, candidatos confiantes fazem uma pausa breve, mantêm o contato visual e só então respondem. Esse pequeno detalhe cria uma impressão forte e positiva. Além disso, em discussões e negociações, um olhar firme pode ser o suficiente para fazer o outro lado ceder. No próximo capítulo, vamos explorar uma técnica ainda mais estratégica: o jogo do espelho, que ensina como fazer os outros falarem mais enquanto você usa o silêncio a seu favor. Uma das formas mais inteligentes de usar o silêncio a seu favor é dominando a arte de fazer os outros falarem mais. E para isso, existe uma técnica poderosa chamada o jogo do espelho. Essa estratégia consiste em devolver perguntas ou reformular frases de maneira sutil, incentivando a outra pessoa a continuar falando enquanto você mantém sua presença forte e estratégica.
Imagine que você está em uma negociação e seu interlocutor diz: "Acho que esse valor não é justo para nós." Em vez de responder imediatamente e justificar seu ponto, você simplesmente pausa por um instante e pergunta calmamente: "O que exatamente você considera injusto?" Esse pequeno espelhamento devolve a responsabilidade da conversa para a outra pessoa, forçando-a a se explicar e fornecer mais informações. Isso não apenas lhe dá vantagem estratégica, mas também transmite a impressão de que você está no controle da interação. Essa técnica funciona em diversas situações, em entrevistas de emprego, em reuniões de negócios e até em conversas casuais. Quanto mais você incentivar o outro a falar, mais ele se sentirá ouvido e conectado a você. E, paradoxalmente, mais interessante você parecerá. Agora que você já aprendeu como usar o silêncio estrategicamente, vamos ver como aplicar essas técnicas no seu dia a dia. No próximo capítulo, exploraremos como essas estratégias podem ser usadas no trabalho, em relacionamentos e até em negociações importantes. Agora que você já aprendeu técnicas poderosas para usar o silêncio a seu favor, a grande questão é: como aplicar isso no seu dia a dia? Vamos explorar 3 cenários práticos onde o silêncio pode transformar completamente sua comunicação, no trabalho, nos relacionamentos e em negociações. Seja em reuniões, entrevistas ou apresentações, o silêncio pode ser um diferencial enorme. Quando alguém lhe fizer uma pergunta difícil, em vez de responder apressadamente, faça uma pausa, respire e então fale. Isso mostrará que você tem controle sobre a situação e que não reage impulsivamente. Além disso, ao ouvir atentamente seus colegas sem interromper, você se tornará alguém mais respeitado e valorizado. Em discussões ou momentos de tensão, o silêncio pode evitar conflitos desnecessários. Muitas vezes, responder imediatamente pode levar a reações impulsivas. Experimente fazer uma pausa antes de responder, permitindo que a emoção diminua. Além disso, utilizar o jogo do espelho, incentivando o outro a falar mais, cria um ambiente onde a pessoa se sente compreendida e respeitada. Seja pedindo um aumento, fechando um contrato ou discutindo preços, o silêncio pode ser sua melhor arma. Após apresentar uma proposta, permaneça em silêncio e espere a resposta do outro lado. Muitas vezes, o desconforto do silêncio fará com que a outra pessoa se revele mais ou até faça concessões antes mesmo de você precisar argumentar. Agora que você viu como o silêncio pode ser aplicado em diversas áreas da vida, no próximo capítulo vamos falar sobre um dos maiores desafios: como superar o desconforto de usar o silêncio intencionalmente. O silêncio é uma ferramenta poderosa que, quando utilizada de forma estratégica, pode transformar sua comunicação e aumentar sua presença em qualquer situação. Ao aplicar técnicas como a pausa de impacto, o olhar que fala e o jogo do espelho, você começa a transmitir confiança, controle e inteligência, sem precisar dizer uma palavra a mais. Lembre-se, o silêncio não é apenas a ausência de som, mas a presença de controle. Quando você aprende a usar o silêncio a seu favor, os outros começam a vê-lo de uma forma diferente, como alguém que tem algo de valor a dizer. Mas não se apressa para fazer isso. Agora, eu desafio você a colocar essas técnicas em prática. Escolha uma situação nesta semana onde você pode usar o silêncio de maneira estratégica, seja em uma reunião, em uma conversa com um amigo ou até mesmo em um momento mais tenso. Observe como isso muda a dinâmica da interação e como você se sente no controle da situação. Se você gostou dessas dicas, curta o vídeo, deixe um comentário compartilhando sua experiência e inscreva-se no canal para mais conteúdo como este. Não se esqueça de compartilhar com aqueles que também precisam aprender a usar o silêncio a seu favor. Até a próxima!